Meus irmãos e meus amigos, nessa manhã nós continuamos a nossa série de pregações sobre Deus, sexo e família. Deus, sexo e família é aquela série de pregações onde a gente fala por 1h30 e cita um monte de autor que não é crente, né? Esse é o tema da série. Não, gente, o tema da série realmente é Deus, sexo e família, e nessa manhã o nosso tema é filhos. Filhos e o propósito de Deus para a humanidade, um tema que os irmãos sabem me é muito caro. E nós vamos abrir as nossas Bíblias e já te convido a ler comigo Gênesis, capítulo 1. Nós não vamos ler a partir do verso 26 hoje, nós vamos ler um pouco antes, a partir do verso 20. Gênesis, capítulo 1, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: Produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: Produz a terra seres vivos segundo suas espécies, gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens seguindo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom, e disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, vos servirão de alimento, e todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e todo ser vivo que rasteja a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Capítulo 2, verso 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, colocou ali o homem que havia formado. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todo o gado, aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe,
se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Até aqui, vamos orar, pedir a direção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade de estudá-la. Nós te agradecemos porque nós nos aproximamos da tua palavra com a expectativa de entendê-la. E isso só é verdade porque o Senhor derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nós somos homens pecadores e a tua palavra é santa. Nós precisamos da mediação de Jesus Cristo para nos aproximarmos de ti. Por isso, Deus, nessa manhã nós estamos plenamente conscientes, Deus, que se não for, Deus, por uma atuação especial da tua graça, nós não seremos capazes de entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, e por isso nós oramos por essa graça. Oramos pelo teu favor nessa manhã, Deus, naquele que fala e por aqueles que ouvem, Pai, para que somente a tua palavra, Deus, a tua voz seja ouvida. Essa é a oração da tua igreja, no nome do teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, nessa série de pregações, nós temos aprendido a olhar um pouco e fazer um retrato sobre a nossa sociedade. O que são os valores atualmente celebrados e seguidos na nossa sociedade. E se você tem acompanhado a série, você já sabe que parte do que tem dominado a nossa sociedade nos dias de hoje é uma priorização do indivíduo em detrimento da comunidade. A sociedade hoje tem se organizado cada vez mais em torno do eu, do indivíduo, do self moderno. E uma sociedade que se organiza cada vez mais em torno do indivíduo, ela também tem a sua moralidade alterada. Moralidade trata daquilo que essa sociedade reconhece como certo e como errado. Numa sociedade onde o indivíduo é o principal agente ou a principal prioridade, errado é tudo aquilo que restringe o indivíduo de se expressar de forma plena e autêntica. E certo é tudo aquilo que vai na direção de permitir que eu seja o mais livre possível para ser o mais autêntico possível, me expressar a minha identidade no mundo de forma mais livre e autêntica possível. Ora, se esse é o bem nessa sociedade, a autenticidade e a liberdade do indivíduo, não é de se estranhar que para essa sociedade filhos sejam um problema. Numa sociedade individualista, filhos são um problema, afinal de contas, filhos têm demandas. Filhos, especialmente na primeira infância, demandam tempo. Filhos mudam, reorganizam a nossa rotina, filhos exigem renúncia, filhos exigem o adiamento ou o abandono completo de alguns planos. É por evidente, então, que uma sociedade em que a sua prioridade é se auto-expressar e ser autêntico, se autorrealizar, é de se esperar que essa sociedade vá ter um problema com os filhos. E isso já começa a se mostrar nos indicadores sociais, meus irmãos. Nós vivemos também numa sociedade em que, além de ser individualista, ela tem passado por algumas mudanças, não necessariamente ruins. Por exemplo, nós vemos nos países, principalmente nos países em desenvolvimento e já desenvolvidos, uma crescente urbanização. As pessoas estão cada vez mais se juntando em ambientes urbanos, vivendo em ambientes urbanos, em cidades. Nós temos cada vez mais mulheres tendo acesso à escolaridade e o acesso facilitado, a inserção facilitada também ao mercado de trabalho. Isso é uma mudança que vem acontecendo. E nós temos também, há não muito tempo, um maior acesso à saúde e a métodos contraceptivos. O que essas mudanças acarretam, meus irmãos? Essas mudanças acarretam que hoje as famílias, diferente de alguns anos, e não muitos anos, a gente já vai falar um pouco, as famílias hoje têm um controle e um poder de escolha maior e um poder de planejamento maior sobre quando e quantos filhos elas desejam ter.
E a questão não é o poder de escolha, a questão é o que se faz com esse poder de escolha. Você junta esse poder de escolha com uma sociedade individualista e o resultado é uma sociedade que tem cada vez menos filhos e se mostra cada vez menos aberta a tê-los, cada vez menos amigável à filiação. Por isso tem sido também, por esses fatores, tem sido observada uma queda acentuada nesses países desenvolvidos das taxas de natalidade e de fecundidade. A taxa de fecundidade no Brasil, por exemplo, que mede a quantidade de filhos por mulher em idade reprodutiva, que no IBGE considera as mulheres de 15 a 49 anos, em 1960, então há 60 anos, em 1960, esse valor no Brasil era de 6,3 filhos por mulher. O normal era que as famílias tivessem em torno de 6 a 7 filhos. Em apenas 60 anos, meus irmãos, nossa sociedade foi de 6,3 para um valor que esse é estimado, não é o valor oficial do censo. Em 2020, esse valor foi estimado em 1,7 filhos por mulher. O Brasil hoje sequer renova a sua população, não cresce e não renova a sua população. Cresce no mundo todo, e aqui no Brasil também já existe, um movimento chamado Child Free, livre de crianças. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos e no Canadá na década de 1980, com o objetivo de juntar uma comunidade de pessoas que optaram por não ter filhos, a fim de normalizar essa opção como uma opção de vida e aumentar a aceitação da sociedade por essa opção de vida. Esse movimento tem evoluído, e eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas recentemente, inclusive, teve desdobramentos no Brasil, em que esse movimento tem reivindicado o direito, veja bem, o direito de espaços públicos segregados sem crianças. Eles têm reivindicado que eles têm direito a frequentar espaços públicos sem serem importunados pelos filhos dos outros. Então, seria o direito de ter restaurantes, hotéis, cinemas, espaços públicos, em que as crianças sejam proibidas de entrar e pais com crianças sejam proibidos de frequentar, não por uma preocupação com a criança, por ter nesses espaços algo inadequado para elas, mas por uma preocupação em não incomodar pessoas que decidiram não ter crianças, filhos, nas suas vidas. Esse é o movimento Child Free. Recentemente, numa reportagem da Veja, setembro de 2023, mês passado, os irmãos devem ter visto isso, o pastor Guilherme, inclusive, escreveu um artigo sobre essa reportagem na Gazeta do Povo. Essa reportagem da Veja falava sobre um fenômeno contrário, sobre o fenômeno de famílias católicas que decidiram se abrir à bênção dos filhos e a receber quantos filhos Deus enviasse para elas, resultando, então, em famílias muito numerosas. Não sei quantos aqui viram isso. O que deveria ser uma alegria num país que tem esse problema de taxa de fecundidade foi retratado com um tom extremamente jocoso, ridicularizando essas famílias, associando essa opção que tais famílias fizeram com fundamentalismo e uma posição política de direita. Além disso, na nossa sociedade, tem crescido um movimento em que cada vez mais famílias substituem os filhos por animaizinhos de estimação. Mães e pais de pet, estou olhando para vocês. Uma pesquisa realizada em 2021 pela Comissão de Animais de Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. 2021, essa entidade fez uma pesquisa com representantes das classes A, B e C no Brasil. Então, as classes com maior poder de consumo e, em teoria, as mais escolarizadas. Onde foi feita a seguinte pergunta: como você enxerga o seu animal? Como você enxerga o seu animal?
31% dos donos de cães responderam que enxergam o seu animal como um filho. 31%, quase um terço. E outros 28% responderam que enxergam o seu animal como membro da família. Faz a soma aí, gente. 59% dos brasileiros da classe A, B e C consideram o seu cachorro ou como filho, ou, no mínimo, como um membro da família. Na academia, nas ciências humanas, já se cunhou o termo família multiespécie, para dar conta de descrever as dinâmicas familiares dessas famílias que decidiram que um animal é um membro da família como os humanos. E a coisa fica menos engraçada quando a gente vê que o grupo que mais responde sobre isso, que mais tem crescido, que mais tem adquirido animais, é o grupo dos casais sem filhos. E fica ainda menos engraçado quando a gente descobre que o nosso judiciário passa a ter que dar conta de uma demanda cada vez maior por arbitragem de guarda de animais de estimação. Parece piada, meus irmãos, mas não é. Os casais realmente estão indo para diante de um juiz para decidir quem fica com o totó. Meus irmãos, a nossa sociedade não sabe mais o que fazer com os filhos. Não sabe mais o que é um filho. E se nós deixarmos que sejam esses os valores que iluminem o nosso entendimento sobre o que são os filhos, o que é a filiação, qual é a relação de um pai no filho, será esses valores que nós estaremos assumindo na igreja do Senhor. E será que essa é a visão que o Senhor tem sobre os filhos? Então, nessa manhã, nosso tema, de novo, é Filhos e o propósito de Deus para a humanidade. O que a gente se propõe é olhar para as Escrituras e ver como a gente deve pensar essa situação, essa relação, como a gente deve ler a nossa realidade a partir do propósito de Deus. E nessa série, os irmãos já estão treinadinhos, sabem que quando a gente quer pensar uma relação social a partir da Bíblia, o que a gente faz é olhar para o início, né? A gente fez assim com a masculinidade, com a feminilidade, com o casamento, a gente olhou para o início de tudo e por isso a gente leu Gênesis. Mas você pensaria certo se você pensasse que o início de tudo, na verdade, ele precede a criação. Paradoxalmente, o início de tudo, no caso de pais e filhos, está antes do tempo, porque nós somos uma comunidade cristã que adora um Deus trinitário. Então, na eternidade passada, antes de existir tempo, já existia dentro da dinâmica da divindade uma relação entre um pai, a primeira pessoa da Trindade, e um filho, a segunda pessoa da Trindade, no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, nós adoramos, meus irmãos, um Deus trinitário, no qual existe uma dinâmica pai e filho. Quão importante você acha que é a dinâmica pai e filho, então, na ordem natural das coisas, sendo que é uma dinâmica que existe desde a eternidade passada, entre Deus Pai e Deus Filho. E certamente essa é a dinâmica, essa é a relação que deve iluminar o nosso entendimento sobre a questão dos filhos. Mas eu vou sugerir que a gente olhe para um princípio um pouco mais próximo de nós. Que a gente olhe para a relação pai e filho na criação. Quando essa relação de pais e filhos aparece na criação? E aí você talvez pense que a gente tem que ir para Gênesis 4. Por que Gênesis 4? Porque Gênesis 4 é onde nasce, afinal de contas, o primeiro filho de Adão, Caim, o primogênito de Adão. Mas não é lá que essa relação aparece na criação. Caim não é o primeiro filho da criação. E não é que Adão pulou a cerca, tá, gente? Não tinha nem com quem ele pular a cerca.
Adão, meus irmãos, é o primeiro filho da criação. Adão era filho de Deus. Porque Adão foi gerado de Deus e carregava a imagem de Deus. É evidente que Adão não era filho de Deus nos mesmos termos em que o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, é filho de Deus. Só Jesus Cristo é o unigênito de Deus, o único gerado, o Deus de Deus e luz de luzes. Mas Adão foi formado por Deus e carregava a sua imagem. Então Adão era um filho para Deus. Mas você tem razão de talvez não estar convencido, então eu quero ler com você o único lugar na Bíblia onde isso é mencionado explicitamente. Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 23. Lucas 3, 23. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José. Gente, a gente é crente, isso aqui é uma genealogia. O que crente faz quando chega em genealogia? Pula, né? Então pula aí para o verso 38. Pode não, tá, gente? Só no sermão aqui, só para ganhar tempo. Pula aí, verso 38. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Gente, na minha tradução, ele não repete, né, a palavra filho em todos os elos dessa cadeia aqui, mas a maioria das traduções repete a palavra filho. No grego, de fato, a palavra filho não vai sendo repetida em toda a cadeia, não. Mas, então, essa Almeida século XXI, ela preserva a forma do texto grego original, mas as outras traduções que traduzem fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, elas estão certas também, porque elas preservam, elas priorizam o significado. Então, literalmente, o que está sendo apresentado aqui é uma cadeia de pais e filhos, uma genealogia. E nessa cadeia de pais e filhos não existe nenhum qualificador no último elozinho dessa cadeia. Então ela chega no verso 28, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Isso é muito significativo, então. O primeiro filho da criação é o primeiro homem. O único formado por Deus, que carregava a imagem de Deus. Isso é muito relevante, porque Deus, quando cria todas as coisas, Ele não cria deixando de ser Pai e assumindo um outro papel. O Deus Pai cria todas as coisas sendo Pai. O Deus Pai cria todas as coisas para ter com a sua criação uma relação de pai e filho. Então, o representante máximo da criação, aquele que carregava a imagem de Deus e que tinha domínio sobre todas as coisas, é filho de Deus. Portanto, a relação pai e filho é a relação que Deus escolheu para revelar no mundo a sua imagem. A relação pai e filho foi a relação que Deus escolheu para revelar no mundo a sua imagem. Afinal de contas, Ele é um Deus que, na sua dinâmica, é uma relação de amor entre um pai e um filho, na sua dinâmica interna. É a relação de um pai com um filho. Vejam que Adão era a imagem de Deus, então, sendo filho. Era um filho que refletia a imagem de Deus. Então, na criação de Adão já está prefigurada a existência do Filho eterno de Deus. Deus não deixa de ser pai, Jesus não deixa de ser filho, e Deus agora se relaciona como pai com a sua criação. Então veja, meus irmãos, que a apreciação deste fato de que Adão era filho de Deus nos ajuda a apreciar ainda mais a bênção que Deus dá de que o homem possa ser ele mesmo pai de filhos. O homem que carrega a imagem de Deus carregaria a imagem também numa relação onde ele, Adão, produziria alguém à sua imagem, a imagem de Adão, e também alguém à imagem de Deus.
E Adão aprende, então, na sua relação com Deus, como deveria ser a sua relação com os seus filhos. Deus, assim como um pai, provia para Adão, sustentava Adão. Deus, a gente leu no início, por isso nós lemos Gênesis 1 e 2, porque a gente leu que Deus, quando forma um homem, planta para ele o quê? Um jardim, prepara para Adão um lugar e planta naquele jardim uma série de árvores boas, bonitas, com bons frutos, para que Adão tivesse, então, o seu sustento e fosse, então, no tempo certo, capaz de ele mesmo cultivar e guardar aquele jardim. Deus, então, como um pai, é provedor para Adão. Deus se preocupa com a saúde, com o bem-estar de Adão, para usar uma linguagem talvez um pouco anacrônica, mas Deus observa o seu filho no jardim e diz assim: olha, não é bom que meu filho esteja só. Não é bom que Adão esteja só. Então ele provê para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. E como a gente vai ver, uma ajudadora para fazer o quê? Para ajudar Adão a levar adiante a imagem de Deus tendo filhos. Então Deus sustenta Adão, Deus era o provedor de Adão, Deus cuidava de Adão e Deus orientava Adão. Deus ensinou a Adão o que significa ser a imagem de Deus no mundo, o que significava esse domínio que Deus deu para Adão sobre os outros animais, sobre as outras criaturas. Nós lemos, Deus leva para Adão os animais para ver como Adão os nomearia. Essa atitude de dar nome é uma atitude de autoridade. Deus então mostra para Adão: olha, Adão, você tem autoridade sobre essas criaturas, como um pai ensinando os filhos a fazer o seu ofício, como um carpinteiro ensinando o seu filho a trabalhar em madeira. Adão teve o seu pai ensinando o ofício de dominação sobre a criação no jardim do Éden. Então Adão aprendeu do melhor pai possível. E agora Adão recebe então uma bênção. É uma bênção que criaturas, não criadores, criaturas possam gerar vida. Você já pensou nisso? É uma bênção que criaturas possam gerar vidas. Até hoje, gente, meu filho mais velho tem 13 anos. Até hoje eu fico olhando para os três, para o mais velho e para os outros, e fico falando: gente, está vivo. Sabe? Eu e a mãe dele fomos lá, fizemos um negocinho e ele está vivo. Está vivo. É uma bênção, gente, é um milagre que criaturas, como o Criador, sejam capazes de gerar vida. Então, Deus abençoa o homem. No verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus dá essa bênção. O homem é capaz de gerar agora filhos à sua imagem, assim como ele era a imagem de Deus. E esses filhos, por consequência, seriam também imagens de Deus. Mas veja bem, ele recebe uma bênção que é, ao mesmo tempo, um mandamento. Frutificai e multiplicai-vos. Gente, isso é um imperativo, é uma ordem também. E não existe no ser de Deus e na criação de Deus pré-queda, não existe qualquer conflito entre mandamento e bênção. Os mandamentos do Senhor, posto que são reflexões, são manifestações da sua vontade, são a melhor coisa para nós. Obedecer o mandamento de Deus é uma bênção para o ser humano. Por isso Deus pode, na mesma frase, na mesma sentença, abençoar e dar o mandamento: frutificai e multiplicai-vos. Bênção e mandamento que, de certa forma, até certo ponto, nós compartilhamos com os animais. Sim, os animais também são criaturas, e os animais também procriam, os animais também geram vida. Por isso nós lemos, a partir do verso 20, quando Deus cria os peixes e as aves, Ele dá para eles essa mesma bênção. Veja o verso 22, do capítulo 1 de Gênesis. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, enchei as águas dos mares e multipliquem assim as aves sobre a terra. O que isso nos ensina? Nos ensina que, de fato, a maneira como Deus fez para que o homem gerasse vida
é muito parecida com a maneira como os animais gerariam vida. Adão não era como Deus, capaz de formar seres do pó da terra e soprar sobre eles o fôlego de vida. Deus colocou a sua imagem em Adão, mas não só em Adão, Deus colocou a sua imagem na humanidade. Então, a imagem de Deus, como nós lemos no verso 26, quando ele cria homem e mulher. Então, a imagem de Deus está colocada no macho e na fêmea da espécie humana. Então, macho e fêmea precisariam cooperar para que houvesse a multiplicação e a frutificação. Então, nós estamos falando aqui, de fato, da união sexual entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. União sexual que, de certa forma, como mecanismo reprodutivo, nós compartilhamos com os animais. O ser humano é um mamífero, a nossa maneira de reprodução é muito parecida com as dos outros animais. Então, a mesma maneira, a mesma forma biológica, o mesmo recurso biológico que Deus deu ao homem para criar os seus filhos, para gerar os seus filhos, Ele deu aos animais. Isso é um fato. No entanto, isso não conta a história toda no caso dos seres humanos. No caso dos seres humanos, não basta que um homem e uma mulher se unam em um ato sexual, porque ali está sendo produzido algo que é a imagem de Deus. Então, o ato de procriação humana está revestido de dignidade especial por causa do que está sendo gerado ali, da dignidade especial do que está sendo gerado ali. Por isso, meus irmãos, a procriação na espécie humana nunca poderá ser reduzida somente à sua dimensão biológica. O sexo na espécie humana foi reservado a um contexto específico de uma união entre o homem e a mulher, em que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se transformam em uma só carne. Os dois são feitos uma só carne. Então, se você aprender somente esse ponto nessa manhã, já vai te ajudar grandemente a abordar essas questões de fertilidade, de reprodução. Aprenda, no caso do ser humano, a questão da nossa reprodução nunca poderá ser reduzida somente à sua dimensão biológica. Não basta estudar somente a dimensão biológica, existem questões espirituais e éticas envolvidas em como os seres humanos devem gerar os seus filhos. Deus reservou o sexo, Deus reservou a união sexual entre seres humanos para o contexto de um casamento. Essa união entre um homem e a mulher, onde o homem deixa pai e mãe e se torna uma só carne com a sua mulher, é o casamento, que você já ouviu aqui nesse púlpito, que é uma instituição criacional. Não é um arranjo social, não é um movimento que nós inventamos, é algo que Deus instituiu na criação. Então, como se daria a geração de vidas novas na espécie humana? Como seriam geradas novas imagens de Deus na espécie humana? Através do sexo, como nos animais, mas esse sexo restrito a uma união de um casamento. Separar o sexo do casamento, meus irmãos, é desvestir a criatura humana da sua dignidade como imagem de Deus. É porque o homem é a imagem de Deus, é porque o homem é digno, especialmente digno entre a criação, que a reprodução é reservada para o contexto do casamento. E existe, obviamente, então, meus irmãos, o outro lado da moeda. Se a procriação está reservada ao casamento, a gente não pode separar o casamento como instituição da procriação. Entende? Não dá, meus irmãos, para cristãos saudáveis, com condições, ignorarem o mandamento de frutificai e multiplicai-vos. Não dá para cristãos adotarem como opção de vida um casamento sem filhos. No mundo caído e pecador, manchado pelo pecado, como é o nosso, e a gente já vai falar disso já já, é claro que existem situações
e situações e situações. Mas, meus irmãos, regra geral, cristãos, o casamento é para a procriação, assim como a procriação é para o casamento. A nossa sociedade já separou o sexo do casamento. Já normalizou relações sexuais fora do casamento, que nós já vimos que vai contra o plano de Deus. A nossa sociedade já separou o sexo do gênero. E agora a nossa sociedade está separando o sexo da procriação, do seu potencial reprodutivo. Tecnicamente, isso não era uma realidade nos tempos da Bíblia, isso se tornou possível recentemente, com o acesso à criação e o acesso a métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos tornaram possível que homens e mulheres desfrutem do prazer do sexo sem estarem abertos à bênção da procriação. Métodos contraceptivos separaram sexo de procriação. Você está dizendo, então, Regis, que métodos contraceptivos são pecado? Que não pode prevenir? Não, gente, não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente faria bem se a gente fizesse uso desses métodos de forma mais responsável. E não como formas de burlar o mandamento de Deus, de frutificar e de multiplicar-vos. É possível um uso legítimo por um casal que entende esse mandamento e que quer cumpri-lo, mas quer fazê-lo de forma responsável diante de Deus? É possível. É possível que é errado que um casal queira se planejar e se preparar para receber com alegria os filhos que Deus trouxe ao casamento? Não, não acredito que isso é errado. Não é isso que eu estou falando. Mas mesmo esses casais que tomam a decisão de usar esses métodos para planejar o momento e a quantidade de filhos, mesmo esses casais, sabendo da nossa natureza caída e pecadora, devem fazer isso com temor e tremor diante de Deus, em oração, e constantemente desafiando a sua decisão diante de Deus. Porque será que, de fato, quando você chegou à conclusão de que não era a hora, é porque não era a hora mesmo? Deus, será que não é a hora mesmo? Eu já tive um, será que realmente eu não consigo receber mais uma outra criança nessa família? Eu já tive 2, será que não cabe mais uma criança nessa família? Eu já tive 3. Deus, mostra o que de fato ilumina as minhas decisões. Gente, como seres humanos, dificilmente as nossas decisões são preto no branco desse jeito assim. Olha, eu pesei este fator e este fator. Esse aqui eu dei peso 1, esse eu dei 2, esse aqui eu dei peso meio, e aí fazendo essa planilhinha aqui eu cheguei à conclusão. Gente, nunca é isso. A gente tem motivos que escapam da nossa própria consciência. E a gente muitas vezes usa de racionalizações para justificar as nossas decisões. Por isso, diante de uma sociedade que separa sexo do seu contexto original, do casamento, do gênero e da procriação, nós precisamos fazer um uso responsável das bênçãos que o Senhor nos dá. E o casamento, casais cristãos devem, a menos que exista uma razão, que você esteja convencido em que Deus vai ser mais glorificado pela sua obediência sem filhos, a menos que haja uma razão forte assim, ou questões, obviamente, de saúde, enfim. Como eu disse, o mundo é manchado pelo pecado, a realidade é outra. Mas a menos que haja razões fortes que te façam estar convicto diante de Deus que isso é o chamado de Deus para você, de não ter filhos, o casal sem filhos não é uma opção para o cristão. O casamento é a entidade que Deus, a instituição que Deus criou para a procriação. E nós estamos diante do desafio não só de separar sexo de procriação, mas na nossa sociedade hoje em dia é possível separar procriação de sexo. É possível gerar filhos e filhas fora da união sexual entre um homem e uma mulher. Estamos falando aí de técnicas, por exemplo, como clonagem, né, que até que se saiba ainda não foi feito em seres humanos, mas talvez esteja às portas. Produção independente, uma mulher decide ser mãe, vai numa clínica, escolhe num catálogo ali, como quem escolhe um sabor de sorvete, escolhe as características do doador e se fertiliza, né, e passa por um processo de fertilização, processo de engenharia genética, onde os pais e mães pagam para poder escolher características físicas dos seus filhos,
por uma clínica que fazendo seleção ou engenharia dos gametas, e a fertilização in vitro, onde um óvulo, né, é fertilizado fora do corpo de uma mãe, que é problemática do ponto de vista do excesso de embriões, né? Os irmãos já ouviram sobre aborto aqui, sabem que nós defendemos que a vida humana é vida desde a concepção. Então, um processo com desperdício, entre aspas, de embriões é um problema também. Eu sei que esse é um assunto muito difícil, muito complexo, não vamos tratar aqui em profundidade, tenho que assumir, inclusive, a minha ignorância aqui de não ser capaz de tratar esse assunto especificamente da procriação separada do sexo em profundidade. Mas saiba que essa é a razão pela qual essas coisas são tão difíceis de serem entendidas, debatidas e aceitas eticamente, porque elas são, de alguma forma, não necessariamente contrárias, mas diferentes, no mínimo, talvez contrárias ao propósito de Deus na geração de filhos. Tá bem? Então, a separação da procriação do sexo também é um tema difícil à luz das Escrituras. Pois bem, então o que nós fizemos até aqui, meus irmãos? Só lembrando para você não se perder. Nós estamos olhando o que a Bíblia diz sobre esse relacionamento, sobre os filhos. O que é um filho, afinal? O que é um pai? O que é essa relação? E o que a gente fez, então, foi olhar para a Trindade e olhar para o início de tudo, na criação, Deus, como a relação de pai e filho, como Adão. E a gente viu que essa era, então, a maneira como Deus queria se revelar e se relacionar com a sua criação. Era a bênção que Deus deu de que as criaturas pudessem gerar, então, outras criaturas, de que a imagem de Deus, a criatura, pudesse gerar outros filhos, a imagem de Deus. Isso era o estado abençoado original. Mas você sabe que isso, literalmente, só valeu até a página 2. Porque no Gênesis 3 entra o pecado, que a gente já fez alusão aqui algumas vezes. Entra o pecado no mundo. O homem, Adão, o filho de Deus, resolve estabelecer, assim como a nossa sociedade, a sua autenticidade, a sua autonomia e decide que a vontade de Deus não era o melhor para ele. E ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava plantada no jardim. E então, assim como eu falei quando a gente pregou sobre adultério aqui, que a partir desse momento estavam arruinadas todas as possibilidades de um casamento perfeito, estão automaticamente arruinadas todas as possibilidades de uma relação pai e filho perfeito no mundo criado por Deus, por causa do pecado de Adão. O que muda, gente, a partir do momento que o homem peca, que Adão peca como nosso representante? Primeira coisa que muda, muito importante, Adão, e por consequência a raça humana, não é mais filho de Deus. Adão se remove dessa relação. Não é mais possível a humanidade se relacionar com Deus como Pai de forma natural. Simplesmente por você ser um ser humano, você não é automaticamente, um filho nesse sentido de Deus. Isso é um problema. Isso é um problema criacional, isso é um problema cósmico. Porque essa era a maneira que Deus intencionava se relacionar com a sua criação e se revelar na sua criação. E agora essa relação não existe mais entre Deus e aquele que carregava a sua imagem. Outra coisa que mudou, assim que o homem peca, Eva escuta, né? Olha, eu multiplicarei as suas dores de parto, com dor você trará à luz os filhos. A gente vê imediatamente, meus irmãos, aquilo que era somente uma bênção, que era a procriação, que era a maternidade, a paternidade, a geração de filhos, sendo afetada e multiplicada a dor. E ali, meus irmãos, eu creio que a gente pode entender que Deus não está falando, obviamente que Ele está falando ali para a mulher, então tem uma ênfase especial na maternidade, na geração de filhos, na gravidez, na gestação, mas eu acredito que a gente pode entender também que não só a maternidade em si, a gestação e a geração, mas todo o processo de ter filhos, de criar filhos, de ensinar filhos, de prover para os filhos, né? Adão também foi afetado nessa maldição no seu papel de provedor, como Deus era seu provedor. Adão agora vai com o suor do seu rosto,
conseguir obter o fruto da terra, a terra vai produzir cardos e abrolhos e dificultar o trabalho de Adão de prover para a sua família. Então, toda a tarefa de ser pai e de ser filho foi afetada na queda. Agora, talvez mais impressionante do que aquilo que mudou com o pecado é a gente constatar que, pela misericórdia de Deus, algumas coisas não mudaram. Você sabe o que não mudou? A primeira coisa que não mudou é que Deus não removeu a sua imagem dos seres humanos. A imagem de Deus está distorcida, a imagem de Deus está manchada, mas o homem ainda é, de alguma forma, a imagem de Deus. A maneira como nós vivemos e nos organizamos, de alguma forma, reflete na criação algo do nosso Criador. Tiago, capítulo 3, verso 9, vai dizer que a gente usa a nossa língua, a mesma língua, para bendizer a Deus e para amaldiçoar os homens criados à imagem de Deus ou feitos à semelhança de Deus. Então, Tiago fala que a gente tem que tomar cuidado com o uso da nossa língua, por quê? Porque os homens ainda são imagem de Deus, foram criados assim e ainda carregam algo dessa imagem, isso não mudou. Você sabe o que mais não mudou? Filhos ainda são bênçãos. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, verso 1. O contexto aqui, meus irmãos, é pós-dilúvio. Deus trata com o pecado que havia se alastrado pela humanidade de forma terrível. Deus, então, manda um dilúvio e escolhe a família de Noé para ser salva pela arca. Os irmãos conhecem a história. E no verso 9, isso é pós o dilúvio, depois que as águas baixam, que a terra está de novo pronta para ser habitada pela humanidade. Veja o que Deus fala com Noé, gente. Gênesis 9, verso 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, e com eles toda a humanidade. Disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 7, mas frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra, multiplicai-vos nela. Abre também comigo Salmo 127. Versos 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. O pecado bagunçou muito. De forma fundamental, mudou a natureza, o status da humanidade diante do nosso Senhor, diante do seu Criador. E ainda assim o Senhor pronuncia que os filhos são uma bênção. Frutificai e multiplicai-vos segue sendo o mandamento com bênção. E teve mais uma coisa, meus irmãos, que não mudou, a mais importante delas. Deus continua querendo uma família cheia de filhos. Deus continua querendo uma casa cheia de filhos. Mas isso é um problema, porque agora a humanidade não é mais filha de Deus. Adão decidiu que a humanidade não seria mais filha de Deus. Qual é, meus irmãos, então, a resposta amorosa de Deus ao pecado? Uma palavrinha: adoção. Deus decide adotar a humanidade como seus filhos. A adoção é a resposta de Deus à rebeldia e ao pecado humano que rompeu essa relação de pai e filho que tinha com o Senhor. Quando homens e mulheres adotam filhos, homens e mulheres estão sendo pais e filhos, tanto como os pais e filhos biológicos, e estão, de certa forma,
mostrando a redenção de Deus, testemunhando a redenção de Deus no mundo. Mas não só pais que adotam filhos que não são seus biológicos, por causa do pecado, meus irmãos, os pais naturais, eles precisam adotar os seus filhos. O pecado causou estranheza agora entre pais e filhos, gente. Por isso pais abandonam filhos, por isso pais abusam de filhos, por isso os pais, se não abandonam fisicamente, abandonam emocionalmente os seus filhos. Qual é a resposta, gente, com o pecado? A adoção. Os pais precisam agora adotar os seus filhos, sejam eles biológicos ou não. Porque é isso que Deus faz, meu irmão. Como que Deus faz isso? Deus inicialmente adota um povo. Deus chama Abraão, elege Abraão, e através da sua linhagem ele promete, veja só, um descendente e uma descendência numerosa como as areias do mar, como as estrelas do céu. E Deus, então, progride essa linhagem, guardando essa linhagem, abrindo o ventre de Sara, depois abrindo o ventre de Rebeca, depois abrindo o ventre de Raquel, dando sinais de que ele ainda quer ser pai de muitos filhos. Até que ele tem um filho corporativo, um povo, Israel, que ele pode chamar de seu filho. Quando Moisés fala com Faraó, para deixar o povo ir, as palavras que Deus manda ele dizer, olha, deixa o meu filho ir me adorar no deserto. Deus tem um filho agora corporativo, o povo de Israel. Mas esse povo, assim como Adão, também falha em ser o filho que Deus estava procurando. O que Deus faz então? O filho. Deus agora manda o Filho eterno. O único gerado, o unigênito de Deus se encarna e toma sobre si a natureza humana. Através de uma genealogia, como nós lemos um pedaço dela aqui, Deus foi conduzindo a história para que, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas, de uma mulher, de uma mãe, de uma mulher como Eva, Deus pudesse ter de novo um filho humano. O Filho divino assume sobre si a natureza humana no ventre de uma mulher, se torna vulnerável, se torna um bebê, tem que aprender de novo a ser filho com José. Veja o tamanho do chamamento de José, que entra nessa genealogia. Ele teve que aprender a ser filho do ponto de vista humano, para ele poder ser filho de Deus, como ser humano. O Filho humano divino de Deus agora, diferente do primeiro Adão, o segundo Adão cumpre perfeitamente a vontade de Deus, glorifica perfeitamente o seu Pai, e recebe sobre ele mesmo o castigo que era devido pelo primeiro Adão e por aqueles que são descendentes de Adão segundo a carne. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus Cristo tirou aquilo que nos separava do nosso Pai. Levou sobre ele mesmo, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E agora, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um novo nascimento pela fé no Salvador crucificado. No Salvador crucificado e ressurreto. Um novo nascimento pela fé nos conduz vitoriosamente à nossa relação renovada com Deus. Não existe ninguém que receba o Senhor Jesus pela fé que não tenha um Pai. Não existe ninguém que, tendo colocado sua fé em Jesus, esteja órfão. Deus é um Pai para aqueles que colocam agora sua fé em Jesus. Por meio da nossa união misteriosa e bendita com Jesus Cristo, nós somos adotados nessa relação entre pai e filho que existe desde a eternidade passada, de perfeita glorificação, de perfeito amor. É isso que Deus fez, meus irmãos. E os nossos filhos naturais? Os nossos filhos naturais são tão necessitados de um Salvador como os pais deles. O que nós precisamos fazer com os nossos filhos naturais? Adotá-los na nossa família, recebê-los como bênçãos que são, mas também nós precisamos evangelizar os nossos filhos naturais.
O casamento é uma instituição de procriação, de geração de filhos. Mas agora que os nossos filhos não são naturalmente filhos de Deus, o casamento, a família, é um lugar de evangelização, de geração de filhos de Deus também. Meu irmão e minha irmã que têm filhos, é sua responsabilidade. Não é você que vai garantir o sucesso dessa empreitada, mas a semente você vai lançar. Assim como o homem, que não tem em si mesmo o potencial de gerar um filho, mas ele, de certa forma, lança a semente no solo da mulher, e Deus faz essa semente brotar e dar o crescimento, a gente lança a semente no solo do coração dos nossos filhos. E não só dos nossos filhos, porque Deus agora não tem mais um povo étnico. Deus agora está chamando pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, nós somos chamados a evangelizar todos, não só os nossos filhos, para que toda a humanidade seja, então, adotada por Deus e saiba, de fato, o que é estar numa relação de pai e filho perfeita. Meus irmãos, como é que nós vamos testemunhar para essa geração que não sabe o que fazer com seus filhos, que não abre espaço na sua vida para filhos, que não encara mais os filhos como bênção, como uma tarefa bendita que Deus deu? Como nós vamos evangelizar essa sociedade, meus irmãos? Em primeiro lugar, com famílias que são abertas à bênção dos filhos, que recebem com alegria essa bênção que Deus nos dá. Famílias que estejam abertas a seguir o mandamento do frutificai e multiplicai-vos. E, em segundo lugar, evangelizando, falando de Jesus e da bendita adoção que nós temos por causa do seu sacrifício na cruz. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus Pai. E porque o Senhor é Deus Pai de Jesus Cristo, o Senhor é um Deus que é amor. Amor é algo que faz parte da tua natureza, Senhor. E obrigado que o Senhor decidiu se relacionar com a sua criação dessa forma. O Senhor decidiu, Deus, revelar na tua criação, Deus, essa dinâmica perfeita e maravilhosa de amor que o Senhor tem com o teu Filho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, especialmente o pecado, Deus, de achar que a vontade do Senhor não é a melhor coisa para nós. Deus, nós queremos ser fiéis, Deus, em cumprir os teus mandamentos, todos eles. Hoje, em especial, nós oramos para que os nossos irmãos e irmãs sejam despertados, Deus, para cumprir o mandamento de frutificar e de multiplicar. Deus, que bênção maravilhosa são os filhos nas nossas vidas, Deus. Mesmo nesse mundo caído, mesmo com essa imagem manchada e distorcida, o Senhor continua insistindo que filhos são bênçãos. E nós queremos, Deus, ter a nossa consciência renovada, o nosso coração renovado, Deus, para que a tua igreja diga com fé nessa manhã: amém, Deus, filhos são bênção. Obrigado por eles, Deus. Obrigado por eles, Senhor. Nos ajuda, nos capacita a criá-los segundo a disciplina e a admoestação do Senhor, a evangelizar os nossos filhos, a receber os nossos filhos, a adotar os nossos filhos, Senhor. E nos ajuda também, Senhor, a cooperar com o teu propósito de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que nós tenhamos, Deus, por causa dessa adoção, porque fomos adotados na família, nossas bocas sejam abertas e proclamem as tuas maravilhas no meio dessa geração incrédula e corrupta. Nós oramos no nome do Filho. Amém.